Você vai ver o livramento chegando, batendo na tua porta. Você vai ver o Senhor trazendo livramento. Você não vai perecer, você não vai morrer, mas a igreja está sentindo a tempestade. Não é errado a gente dentro do barco sentir a tempestade lá fora. O problema é se a gente vê a tempestade acontecendo e deixar ser levado pelo vento. Assim como Jesus, ele teve autoridade e disse: vento, cala-te. Assim a gente tem que fazer. Assim a igreja ela tem que fazer. Porque lá, se Jesus tivesse aceitado a tempestade, aquele homem lá em Gadara não teria sido curado, não teria sido liberto. A igreja se movimentando, se locomovendo, significa um novo espaço. A igreja se locomovendo significa vidas alcançadas, vidas libertas. E Satanás não quer isso. Existe um demônio territorial sobre a favela: prostituição, droga, funk, imoralidade, pornografia. Existe esse demônio territorial sobre essa favela. Então a igreja sente opressão. Mas a gente está aqui para o quê? Para orar. Porque a oração ainda continua sendo a nossa maior arma de guerra. Nós não podemos nos dar por vencido. O Senhor nos colocou no campo. Estamos no campo. E é por isso que o Senhor ele me levanta nesse momento para levantarmos no amor. O inimigo ele vai se levantar, mas para cair. Hoje o Senhor ele separou libertação em oração, porque a oração continua sendo a maior arma de guerra. Então coloque as suas mãos sobre as suas casas, impõe as suas mãos em direção às suas casas, em direção ao ente querido que você se lembrar, mas não deixe de passar essa oração. Se o Senhor lhe entregou, trouxe pessoas, então permita que o Espírito Santo venha fazer o mover. Senhor, meu Deus, meu Pai amado e Pai querido, Senhor, nesse momento, mais uma vez, Senhor, damos continuidade à oração, Senhor, porque entendemos que a oração é a nossa maior arma de guerra. A oração é a maior arma, Senhor Jesus Cristo, do cristão. Espírito Santo de Deus, nós oramos intercedendo nesse momento. Todo laço de morte, todo espírito de Satanás, que tenta impedir os teus filhos de caminharem, que tenta impedir os teus filhos de se reerguerem, toda magia, toda feitiçaria, pela autoridade que é no teu nome santo, vai sendo quebrada e desfeita em nome de Jesus. Senhor, o que possa estar impedindo os teus filhos de caminharem, o que estão prendendo eles dentro de suas casas, todo espírito de opressão, pela autoridade que há no teu santo nome, seja repreendido em nome de Jesus, seja desfeito todo laço em nome de Jesus. Senhor, entramos na tua presença, porque sabemos que só o Senhor pode operar grandes milagres, só o Senhor pode libertar o cativo, porque para a tua palavra vai dizer que o Filho de Deus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Então, Pai amado e Pai querido, nós oramos agora: desfaça as obras do diabo sobre nossas casas, desfaça a obra de Satanás sobre as suas igrejas. Pai amado e Pai querido, seja repreendido, e todos aqueles que estão na peleja conosco, que estão intercedendo por nós, eu peço, sustente, Senhor, traga os seus anjos de guerra, seus anjos de fogo ao redor do teu povo, ao redor das tuas igrejas, Senhor, tanto grande comissão quanto a sarça, tanto aqueles que oram e intercedem por nós, Senhor, todo laço, em nome de Jesus, que eu não poder que é do teu nome, porque somos pequeninos, Senhor, somos apenas instrumentos, Senhor, em tuas mãos. Então, Pai, profetizamos que nenhuma armadilha preparada prevalecerá contra a tua igreja, Deus. Hoje todas as hostes, todo o principado, toda a potestade, pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus Cristo, sai, seja repreendido em nome de Jesus. Seja repreendido em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, entregamos esse culto em suas mãos, Senhor. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração, e que tudo, Senhor, seja, Senhor, o comer, seja, Senhor, o beber, seja tudo para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Isso oramos. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hoje o Senhor ele nos leva para Isaías 1. Aleluia.
Aleluia. Tem que clicar para começar. Aleluia. E vai dizer assim. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Eu já estava bem em casa, mas eu lembrei de você aí eu dava uma casinha, mas aleluia. Aleluia. Para não tomar tanto tempo, vou estar lendo nossa missionária, achou? achei. Aleluia. E vai dizer assim: a nação pecaminosa é o nome, o tema que está aqui no meu. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Oh, aleluia! Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como uma choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não as posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. O julgamento e a redenção de Jerusalém. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela que habitava retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes. Aleluia, glória a Deus.
aleluia, deles amam o suborno e correm atrás de recompensas. Não defendem o direito dos órfãos e não chega perante ele a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos seus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como potassa das suas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro. Restitui-te-ei os teus juízes, como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em sopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, não haverá quem os apague. Senhor, essa é a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos guiar, Senhor. Porque se foi essa palavra que o Senhor reservou para hoje, eu creio que é como um alerta para a igreja nos últimos dias, Senhor. Pai, que a tua palavra ela possa nos causar temor e tremor a ti, Senhor. Se nós estamos em falta de temor e tremor, eu peço, Senhor, acrescente, Senhor. Porque, Pai amado e Pai querido, Senhor, as virgens prudentes, Senhor, elas não acrescentam, Senhor Jesus Cristo, somente a intimidade, somente a palavra, somente o jejum, a adoração e a oração, mas também transbordam do teu temor e do teu tremor, Senhor. Pai, receba a nossa oração, a nossa adoração, Senhor, no teu trono, que possa chegar como o Senhor, aroma suave em suas narinas, em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar? Esse versículo que o Senhor deu em Isaías 1, mais uma vez eu reli, e ouvi novamente. É uma palavra que o Senhor está nos chamando para o alerta, o Senhor nos chamando para o temor e tremor, o Senhor chamando a igreja, o noivo dizendo: prepara-te, porque eu estou chegando. Aqui o Senhor está levantando Isaías e fala para ele profetizar, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Só que a gente pode pegar Isaías para os dias atuais, porque Isaías ele é tão atual, a Bíblia ela é tão atual. A gente vê a forma como o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhando através da palavra, da sua palavra, a maior regra de fé. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Quando o Senhor fala com você e comigo, nossos ouvidos precisam estar atentos para cada palavra. Às vezes a gente quer bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos, mas aí o Senhor ele fala: mas eu quero saber do corpo, eu quero saber, porque o corpo ele vai receber bênçãos, eu vou abençoar o corpo, mas o Senhor ele alerta: vai chegar o tempo no qual pessoas vão chegar, o joio ele vai entrar, o falso profeta ele vai entrar, e aquele que não tiver firme na palavra, aquele que não tiver como trigo sem raiz, vai se deixar levar. Aleluia, glória a Deus. Aquele que não tiver como trigo, vai se deixar levar. O joio ele está aqui hoje, amanhã ele está em outro local. O joio ele vai para lá, mas ele não sabe por que ele está indo para lá. Ele vem para cá, mas ele também não sabe por que vem para cá. E você e eu não podemos ser assim. O Senhor ele nos dá a certeza da salvação. Você e eu precisamos ter a certeza de que nós estamos pisando na terra da promessa. É um novo tempo. Na palavra de Deus vai dizer: porventura não percebeis, eis que abre o caminho no deserto e rios no ermo. Se o Senhor está abrindo, é para a igreja passar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja está passando. Glória a Deus. O caminho à terra prometida não é fácil, continua sendo estreito.
Por isso que o Senhor ele levanta profetas nesses últimos dias para nos alertar. Porque se nós não estamos vivendo assim agora, o inimigo ele vai vir com tal astúcia para tentar nos impedir de tomar posse da bênção. Por isso que na palavra de Deus vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se o seu corpo físico ele não consegue se movimentar, ele não consegue fazer aquilo que precisa fazer, o teu espírito ele tem que fazer. Você não está conseguindo se locomover, mas o teu espírito está orando, está clamando, está: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, porque eu preciso da tua graça. Eu preciso, Senhor, da tua presença. Aí o Senhor lhe diz, ele levanta o profeta para alertar sobre esses últimos dias. Aqui pode dizer: mas Isabelle, é específico para aquele ano tal, para aquele momento tal. A gente vai ver que a Bíblia ela é atual. Aleluia! Hoje, na palavra de Deus vai dizer: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Porque o amor está se esfriando, o temor a Deus está indo embora. Satanás ele indo com o seu espírito, o espírito do anticristo ao redor, tirando o medo das pessoas da morte. Porque tirando o medo das pessoas da morte fica mais fácil. A porta larga, ela está indo muitas pessoas por ela. Muitas pessoas já estão morrendo porque estão indo pela porta larga. Muitas pessoas estão morrendo porque estão ouvindo a palavra, mas não estão tendo temor. Estão ouvindo a palavra, mas não está havendo uma conversão verdadeira. Estão ouvindo a palavra, mas querem continuar do mesmo jeito. A porta continua sendo larga do inferno. E é por isso que é mais fácil. Mas a igreja de Cristo, caminhando a caminho da terra prometida, ela vai sentir o quê? Ela vai sentir a batalha. Se você e eu estamos sentindo a batalha, então eu creio que estamos no caminho certo. Aleluia, glória a Deus. Se estivesse tudo tranquilo, eu ficaria preocupado. Quando está tudo bem demais, eu tenho que me perguntar: Senhor, será que está certo? Eu devo estar com certeza fazendo alguma coisa errada. Glória a Deus. Porque está tudo tão calmo. Aleluia. É como o inimigo quer deixar as pessoas na calmaria, Aleluia. na tranquilidade, fazendo com que você não precise se preocupar com nada. Com que você não precise se preocupar com o seu próximo. Com que você não precise se preocupar com a tua vida. Na glória. Por acaso na palavra de Deus não vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas? E o que está acontecendo nesses últimos dias é o oposto. As pessoas elas não estão buscando o reino de Deus e a sua justiça. Elas estão buscando primeiro aqui o reino da terra. E é por isso que aquele que tem construído aqui, tem esquecido de construir lá, está ficando aqui. Está cavando cada vez mais a sua terra aqui. Está tendo as suas raízes cada vez mais aqui. Aqui está passando, aqui está indo embora. A igreja está indo embora. Glória a Deus. No culto de EBD, estava sentada ali na porta, ali na portaria. E o Espírito Santo, ele falou comigo. Ele me tocou e ele falou: filha, olha ao redor. A minha igreja está se despedindo. Glória a Deus. O Senhor lhe disse isso. Aleluia. Está difícil, a batalha está difícil, mas a minha igreja eu estou indo buscar. Eu não me esqueci de você. Glória a Deus. A minha igreja está partindo, porque eu não me esqueci dela. E aí o Senhor ele falou também para eu olhar: olha, às vezes você diz que você não tem muitos ganhos. Às vezes você diz que, quem sabe, não segurou tantas coisas. Mas filha, coloque na balança o que você tem semeado. Aleluia. Glória a Deus. É do céu. Aleluia. O que você tem semeado Aleluia. é a prudência. Glória a Deus. O que você tem semeado Aleluia. é a intimidade comigo. Glória a Deus. O que você tem semeado é o temor e tremor. Em meio à dificuldade dos dias, a sua maior preocupação é se você leu a palavra ou não. A sua maior preocupação é se você passou o dia sem falar comigo ou não. Você está se preocupando se você teve intimidade comigo. Aleluia. Você
considera isso? O Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas um coração contrito, humilhado perante o Senhor, Ele não rejeita. Qual tem sido a sua maior preocupação? O Senhor, Ele diz, eu quero repor. Porque se a sua maior preocupação não for os céus, eu te convido hoje para você trocar. A balança que tem que pesar é a do céu. A balança que tem que pesar é, você hoje não fez jejum. E você não se sentiu bem com isso. Você se sentiu incomodado. Você não conseguiu orar e você não aceitou isso. Você se incomodou. Esse é o Espírito Santo agindo. Você está incomodado. Algo dentro de você dizendo, eu estou te incomodando. Eu não estou deixando você ficar tranquilo. Tranquila, porque o mundo está tranquilo em não me buscar. Já tanto faz. É mais fácil passar o dia dormindo, é mais fácil passar o dia deitado, sem preocupação. Se orou ou não orou, é mais fácil. É o que o mundo quer. Mas o Senhor, na sua misericórdia, Ele lembra a gente aquela palavra, aquele versículo que vai dizer, aquele que está sujo, que se suje mais. Aquele que está santo, que se santifique mais. Aquele versículo que vai dizer, aquele que pouco tem, até o pouco que tem será retirado. Mas aquele que muito tem, até o muito que tem será acrescentado. O Senhor está acrescentando hoje uma porção dobrada sobre a igreja, uma porção dobrada sobre os seus filhos, uma porção dobrada sobre as suas filhas, suas servas, seus servos. O Senhor, Ele derrama a porção dobrada sobre a igreja, porque Ele sabe que o que a igreja vai passar vai ser por isso. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Na palavra de Deus vai dizer, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Porque eles não buscaram conhecimento, eu os rejeitarei. Rejeitarei seus sacerdotes, os seus filhos e as suas filhas. Aquele que não quer saber do Senhor já tem o martelo batido. Aquele que não quer saber do Senhor, infelizmente, já recebeu o seu galardão. Mas enquanto a vida, a esperança. Por isso que você e eu estamos aqui orando. Um testemunho lindo que o Senhor Ele tem nos dado. É o filho de uma irmã muito querida. Ela pediu para estar intercessão por ele. Estamos orando e intercedendo por ele. E ela disse hoje por mensagem, uma situação aconteceu, mas agora ele já voltou para a academia. Olha, uma situação aconteceu, mas agora ele tomou um café comigo. Uma situação aconteceu, mas agora ele já voltou a trabalhar no delivery. Uma situação aconteceu, mas eu estou vendo o milagre de Deus acontecer. Eu estou vendo aos poucos. A igreja em oração tem resposta. Como está a sua oração? Se você não está orando, então tem algo te impedindo de orar. Você vai aceitar? O reino dos céus, ele é tomado à força. E quem o toma à força se apodera dele. Sabe o que é se apoderar? Não aceitar o que o inimigo quer colocar. Está pesado, mas Senhor, teu fardo é leve. Está difícil, mas Senhor, eu vou conseguir em ti. Senhor, não estou conseguindo ler, eu vou ouvir. Senhor, está difícil de adorar, eu vou botar o louvor. Nem que eu bote meu celular distante de mim, mas a minha carne vai ser submissa ao Espírito. Não é fácil, mas a gente precisa buscar estratégias. Nossa, mas é porque está difícil. Às vezes eu quero até colocar para ouvir. Às vezes eu quero fazer, mas está tão difícil. Então vou botar meu celular lá embaixo. A vizinhança toda vai ouvir. Mas eu vou receber. Eu não vou passar o dia sem receber. Você precisa se encher. Você precisa se encher. O Senhor está fazendo um alerta para a igreja porque está por vir tamanha tribulação que aquele que não se firmar não vai conseguir. E eu tenho muito tempo entre mãos porque primeiramente eu penso em mim. Eu penso, na palavra de Deus vai dizer, examine o homem a si mesmo.
Então eu fico pensando, Senhor, todos os dias eu estou pensando, será que eu estou limpa? Será que eu estou santa perante o Senhor? Será que eu estou sendo aprovada? Será que o Senhor está olhando para mim como o Senhor olha para Jó? Eis o meu servo Jó, um homem bom, justo e honesto. O próprio Deus falando de Jó. Um homem bom, justo e honesto. Eu preciso perguntar, todo dia eu pergunto, Senhor, será que se o Senhor voltar hoje, eu vou para a glória com o Senhor? Porque a gente vai ver em Moisés que o Senhor ele revelou e deu todo o mistério para ele. Mas após Moisés ter recebido todo o mistério, o Senhor mandou ele para ir para o Egito. Quando ele vai para ir para o Egito, algo acontece. Vai dizer na Bíblia que o Senhor se encontra com Moisés e ia matá-lo. Então Deus se encontra com Moisés e ia matá-lo. Quando eu li essa parte eu fiquei tão apreensiva. Eu falei, meu Deus, eu devo ter perdido umas 3 páginas. Deus está falando que vai matar Moisés. Eu falei, Deus? Como assim o Senhor vai matar Moisés? O Senhor revelou todo o mistério para ele. O Senhor falou tudo o que ia acontecer, papai. Mas ali estava dizendo que ele ainda não havia sido circuncidado. Era importante a circuncidação naquela época. Hoje aquele que crê e for batizado será salvo. Hoje é por meio de Jesus Cristo. Mas o Senhor fazia questão. O Senhor levanta a Zípora. O marido que não escuta sua esposa, ele também está a caminho do fracasso. É um ouvindo o outro. Zípora, cheia do Espírito Santo de Deus, corta o prepúcio do seu filho e diz que agora ela era um com Moisés, uma só carne. E Deus recebe aqui. Ela estava ligada espiritualmente. Ela entendeu que era Deus que tinha vindo sobre aquele local. Ela reconheceu o poder de Deus. Será que nós estamos reconhecendo o poder de Deus? Quando o poder de Deus vem sobre a igreja um grande temor e tremor. Quando o Senhor ele nos alerta, é porque Ele quer arrancar o que falta. E eu falo, eu gosto de ser facinho para Deus. Senhor, pode arrancar. Eu falo todos os dias, Senhor, vê se é em mim ainda algum pecado que eu desconheça. Me faça saber para que eu não venha mais pecar. Pode arrancar. E às vezes é algo que você quer se segurar, às vezes nem é pecado, mas virou uma idolatria. E aí eu chego para Deus, Senhor, está doendo, mas pode arrancar. Pode arrancar e eu vou falar para você, eu sinto a dor. Quando o Senhor ele quer arrancar algo que você gosta, você sente. Mas nossa, o Senhor ele me lembra do meu início da minha caminhada. Eu passei pelo processo. O que o inimigo quer fazer você pensar é que você não pode viver sem isso, que você não pode viver sem aquilo. Mas aí o Senhor ele te dá o testemunho, você passou pelo processo. O inimigo quer tentar colocar, não vai ser possível, daqui você não passa mais. Aí você lembra, não, Senhor, o Senhor me deu vitória ali, eu passei pelo processo. Eu senti todo o processo, mas eu passei por ele. Sabe para quê? Para nunca mais voltar a me prender em laço e embaraço. Aquele que um filho liberta verdadeiramente será livre. E o Senhor ele volta a alertar o povo. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram no Santo de Israel, voltaram para trás, eles retrocederam. O que o Senhor ele fala para você e para mim hoje é não retroceda. Agora que você já entrou nas águas, agora você precisa mergulhar. Agora você precisa saber onde o Espírito Santo vai te levar. É se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus. É se deixar levar, porque tem pessoas no qual o Senhor ele quer arrebatar, quer entregar algo para a edificação da igreja. E às vezes ele não vai entregar algo para a edificação da igreja, às vezes ele vai te edificar. Às vezes o Espírito Santo ele quer fazer um mover sobrenatural sobre a igreja. Estou sentindo a presença. E ele quer fazer um mover tão grande, mas às vezes a gente está preso, está fechado para as coisas do céu. O Senhor está falando, eu te libertei. As correntes, o laço do passarinheiro que te prendia não te prendem mais. Não se volte novamente a se prender em laços. Não volte novamente
está lá passou. Agora, daqui para frente, é o que eu tenho para você. O passado o Senhor Ele nos deu como testemunho. Ele te deu um testemunho. E Ele não te deu só um. Ele vai te dar vários. O Senhor Ele quer nos abençoar. Ele quer abençoar a casa de Israel. Ele quer abençoar a casa de Arão. Ele quer nos dar testemunhos. Ele quer abençoar os seus filhos. Aqueles que o obedecem, o Senhor tem grado. Mas aqui o Senhor está falando seriamente sobre os filhos rebeldes. Sobre os filhos que outrora estavam na presença, que outrora ouviam da palavra. Estão se esvaindo, estão se deixando levar. Estão indo embora. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atada, nem amolecida com óleo. A vossa terra está assolada. Aleluia, glória a Deus. As vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Aqui ele está falando que se uma parte do corpo vai mal, toda a outra parte vai mal. Às vezes o Senhor está querendo nos libertar de algo, mas às vezes a gente está colocando para debaixo do tapete. E o Senhor está falando, eu quero tratar. Não é mais tempo de colocar debaixo do tapete, é tempo de revelar a mim o que está se passando. É o tempo de perder o medo, de se entregar totalmente para o Senhor. Cada um de nós sabemos quais as nossas fraquezas, mas deixa eu falar uma coisa para você, Satanás também sabe. E se não for tratado pelo Senhor agora, lá na frente vai ser um motivo de queda. O Senhor está falando que Ele quer tratar o corpo. Você e eu sabemos quais são os nossos erros, nossas falhas. Nós sabemos. Mas agora a gente precisa falar para o Senhor. Às vezes a gente precisa se examinar. Essa é a importância de se examinar. Senhor, o Senhor me mostrou essa falha em mim. Senhor, precisa tratar. Precisa tratar porque já aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5. Senhor, não quero que aconteça mais. Se o Senhor Ele não trata agora, vem outra situação igual, idêntica àquela outra. Se a gente não trata agora, a gente vai ver várias situações iguais. E a gente sempre vai pensar, o erro está lá. Quando não, o Senhor está falando, quem tem que mudar é aqui. Nós precisamos mudar. Nós precisamos se reerguer e dizer, Senhor, eu quero colocar um fim nessa situação hoje. Acabou. Acabou. Acabou o apontamento de Satanás contra a minha vida. Acabou. Acabou, eu coloco um fim nisso hoje. Se o que ele estava tentando vir sobre mim era ira, hoje eu tiro essa ira agora. Senhor, se ele estava tentando colocar em mim a falta de amor, Senhor, hoje eu termino com isso agora. Se era falta de perdão, eu acabo com isso agora. Se era falta de amor ao próximo, eu acabo com isso agora. Porque a porta continua sendo estreita. Se a gente pudesse ver no mundo espiritual pessoas pensando que poderiam passar pela porta estreita, e quem sabe elas não tinham nada, estão passando pela porta estreita porque aqui vai ficar tudo aqui, a gente não vai levar nada. Só que quando elas vão passar, quem sabe os seus corpos passem pela porta estreita. Mas o tamanho do pecado, a falta de arrependimento, a falta de perdão, a falta de amor não impedem elas não permitem com que ela venha passar. E ela tenta, e era como se ela batesse assim na porta. A porta estreita para os filhos, eles não precisam bater, a porta já está aberta. O véu que separava já não separa mais. E é por isso que o Senhor está falando, se há algo aqui no corpo que precisa ser tratado, trate. Trate, porque eis que estou às portas. Eu quero tratar a minha igreja. Eu estou curando, estou libertando, é um culto de libertação, estou sarando a minha igreja. Para que lá na frente o acusador não levante. Para que lá na frente
frente. A palavra que está sendo ministrada aqui, agora, para você e para mim, não venha ser esquecida, porque vamos ter a certeza que o anjo do Senhor, ele está escrevendo. Ele está escrevendo que nós estamos recebendo essa palavra aqui. Ele está escrevendo como nós estamos recebendo em nossos corações. Ele está recebendo como se estamos recebendo de braços abertos ou não. Muitas das vezes a gente vai ter que chegar em casa e falar: Senhor, foi muito difícil a palavra que o Senhor me deu, mas fala comigo. Fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Aleluia. A gente precisa abrir o coração para Deus. Aleluia. É preciso, porque o Senhor, Ele quer que muitas de nós saia daquela cordialidade. Aquela cordialidade que você só chega para falar com Deus. Boa noite, Deus, abençoa a nossa casa, em nome de Jesus, amém, vai para a rua e se esquece de cultivar o seu relacionamento com Deus. Ele quer que a gente saia dessa cordialidade. A paz do Senhor, Senhor, como o Senhor está, eu estou bem. E o Senhor, Ele sabe que não está bem, só está mais uma vez sendo passado para o tapete. O Senhor, Ele quer tratar essa área. Oh, aleluia. Ele quer tratar essa área que você e eu muitas das vezes estamos colocando para debaixo do tapete. Ele quer tratar. Ele quer tratar. Para quando esse tapete ele for tirado, exposto perante o trono, não venha ter nada ali preso. Não venha ter nada ali que possa te acusar. A gente possa subir com um galardão já no tocar da trombeta. A gente vai subir. No tocar da trombeta a gente vai para a glória. Porque aquilo que estava nos prendendo aqui não nos prende mais. Não nos prende mais. Não te prende mais. Quando um pecador se arrepende, quando um pecador entende que precisa da presença, os céus começam a ir. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo já tocou, o Espírito Santo ele já confirmou, o Espírito Santo ele já testificou. E agora? O que você vai fazer? Ah não, Senhor, agora você foi muito pesado, falou muito duro, eu vou para minha casa, não vou falar com o Senhor. Não. Você vai chegar e vai falar: Senhor, o Senhor falou comigo. Eu quero saber o que o Senhor quer que eu mude. Eu quero saber como eu posso vestir, Senhor, a sandália da fé, a sandália da paz. Eu quero saber como eu visto o escudo da fé. Eu quero saber como eu vou me revestir de Efésios 6. Me ensina como, Senhor, sustentar essa armadura. Me ensina como sustentar, porque muitas das vezes a gente não está vivendo da totalidade da promessa, porque a gente está deixando algumas coisas passar. No 9 vai dizer: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Quando o Senhor ele alerta a igreja, quando o Senhor ele desperta você e a mim, é porque Ele está falando: algo está por vir. O Senhor Deus, Ele não nos enganou, Ele não mentiu para nós, Ele disse exatamente o que estava para acontecer, o que estava para surgir. Mas o Senhor, Ele quer alertar a igreja, porque muitas das vezes Satanás, ele quer fazer com que a gente venha ouvir tantos barulhos, quer fazer com que a gente venha olhar para um lado, para o outro, perdido, sem saber o que fazer, e o Senhor, Ele está falando: eu preciso que você veja onde está o problema. Eu preciso que você desperte. Eu preciso que você olhe para os céus. Eu preciso que você olhe para o meu alto monte, para o monte de Sião. Eu quero que você olhe para o alto. Eu preciso que você foque nos céus agora. Glória a Deus. O que Satanás quer deixar passar, Deus vai lá e vem: eu vou tirar. Eu vou expor, como o Senhor está expondo hoje. Meu Deus. Ele está nos limpando aqui. Glória a Deus. O Senhor ele está passando a sua cura, vamos dizer, o seu remédio, o seu metiolate. O Senhor ele está passando. E o metiolate antigamente ele ardia, quando passava doía muito, dói. Mas sarava, que era uma beleza. Aleluia. Deixa o papai passar, deixa o papai curar, deixa o papai tratar, deixa o Espírito Santo de Deus operar. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Somorra. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Tem um momento aqui que o povo peca de tal maneira e não há tal arrependimento que Deus ele diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos
vos requereis o só pisar dos meus atos. Aqui o Senhor vai dizer: estou farto dos holocaustos, de carneiros e gorduras de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Tem um momento do pecado que aquele que não se arrepende continua no erro, e no erro, e no erro, que chega que o Senhor nos leva para 1 Samuel 15, 22. Alguém pode ler 1 Samuel 15, 22? Aleluia, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Samuel disse: nem porventura, Senhor, não trazer holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor que a boca dos seus mandamentos. Tem mais prazer o Senhor em holocausto e sacrifício do que se lhe obedeçam a sua palavra? E é onde muitos estão caindo, é onde muitos estão morrendo, é onde muitos estão perecendo. O Senhor, Ele já nos ensinou no início que Ele quer um coração quebrantado. Ele já falou que Ele quer um coração em santidade, em reverência. Porque muitos estão jejuando também, estão orando, estão lendo, mas o Senhor Ele está dizendo o seguinte: eu quero primeiramente santidade, eu quero primeiramente reverência, porque o problema não é ler, você tem que ler, mas aí jejuam de manhã até a noite, às vezes jejuam por uma semana, mas e como está o coração? O Senhor Ele requer obediência. Aleluia, glória a Deus. A obediência do Senhor, a santidade, ela vai nos livrar. Ela vai nos livrar do laço do passarinheiro. Ela vai nos livrar da peste perniciosa. Ela vai nos livrar. Ela vai nos livrar. Glória, 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 glória. O Senhor dizer que está harto. Está farto do coração que não está quebrantado, do povo que não se arrepende em espírito e em verdade. O próprio Deus dizendo isso. Mas aí me constrangi com algo. Depois que o Senhor Ele disse que está farto, o amor dele Ele é tão maior que Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas. Depois que o Senhor Ele lança uma palavra de exortação, Ele vem, sabe o que? Com metiolate. Ele vem com o que? Com a cura. Lembra que o povo ofereceu por falta de conhecimento? Agora Ele diz: para aquele que não sabe para onde começar, por onde começar, lavai-vos, purificai-vos. Sabe como você vai sendo purificado? Na caminhada. Você lutando pelos céus. Está difícil, mas você está lá buscando. Está difícil, mas lembra da preocupação dos céus que o Senhor está colocando sobre você? A preocupação em humilhação, em humildade. Não a preocupação em soberbar-se. Porque muitos dirão: Senhor, Senhor, fiz em teu nome, expulsei em teu nome. O Senhor Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, por fogo eterno, porque em verdade vos digo que não vos conheço. Por acaso o Senhor tem mais prazer em sacrifício do que se lhe obedeça a palavra? Cadê o coração quebrantado? O jejum, ele tem que nos trazer sensibilidade, ele tem que nos trazer um coração quebrantado, ele tem que nos trazer um coração, Senhor, contrito perante o Senhor, um coração diferente, o coração de Cristo em nós, a mente de Cristo em nós, porque só vai fluir, só vai transbordar o mover do Espírito. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Já estou terminando. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes,
sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A consequência do pecado, ela leva à morte. Mas o Senhor, quando Ele entra com a cura, Ele entra com a exortação, Ele entra com o conhecimento, porque na palavra de Deus em Provérbios 1 vai dizer, aleluia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os tolos rejeitam essa sabedoria, mas você e eu não. Lá fora rejeitaram, mas você e eu não rejeitamos. Os tolos não quiseram saber, mas você e eu não. O Senhor agora aqui, para você e para mim, para aquele que perguntou hoje a Deus, o que fazer, como fazer, o Senhor Ele está te indicando, te redirecionando. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, sejam vermelho, Ele vem purificar. Você e eu vamos ficar brancos como a neve. Você e eu merecemos? Não. Essa é a graça imerecida, de ver o pecador cheio de pecados sobre si, sobre as suas mãos, sobre o seu ser, sobre o seu corpo, e lembrar da cruz. Então quando Deus olha para você, Ele não olha para você e para mim pelos nossos pecados. Ele olha, meu filho morreu na cruz, Ele carregou sobre si as nossas iniquidades, e é por isso que você e eu hoje estamos aqui. Portanto, vamos terminar agora. Diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e voltarei contra ti a minha mão. Purificar-te-ei com potassa de tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Então você que está buscando, você que está procurando, você que quer ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, o Senhor está falando que hoje Ele está vindo sobre você e sobre eu, está nos purificando, está nos limpando. É 2 horas de culto. A gente passa mais tempo lá fora do que dentro da igreja. Lá fora a gente vai cultivar, lá fora também o Senhor vai nos purificar, nos santificar. Qual é a balança? A balança sua está mais com o reino de Deus, ou a sua balança está mais com o tempo perdido aqui nessa terra? Olhai para as coisas que são do alto, não para as que são da terra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Restitui-te-ei os teus juízes, como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. O Senhor, Ele vai dar novas vestes, Ele vai dar um novo nome, Ele vai trazer algo novo. Porventura não percebeis? Que para aquele que obedece, aquele que decide passar, está doendo, está passando pela prova, mas está dando glória a Deus. Está difícil, mas você está caminhando, você está chegando, está se aproximando cada vez, porque no início dessa pregação o Senhor falou o quê? Eis que estou às portas. Falta pouco, a igreja está partindo da terra. A igreja está partindo, porque vos envergonharei dos carvalhos para aquele que não se arrepender. Dos carvalhos que cobiçastes sereis confundidos por causa do jardim se escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Para aquele que ainda pensa que o inferno não é real, para aquele que não se arrepende dos seus pecados, a porta larga, ela leva direto ao inferno. E ao inferno é gemido e ranger de dentes. Mas para você e para mim, que se posicionamos na presença, é Isaías 61:7. Aleluia, glória a Deus, que vai dizer: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. E se a gente for para o 3, aleluia, glória a Deus. E após sobre os que em Sião estão em luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado.
a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória. Aqueles que não se arrependem, o carvalho vai estar murchado, mas para aqueles que estão firmes na presença, o Senhor, ele vai ter carvalhos de justiça. E aí o Senhor, ele termina essa pregação em Salmos 1, que vai dizer, aleluia, Salmos 1:3. Aleluia, vamos ler tudo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a sua preocupação. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Mas para aqueles que não se arrependem, o carvalho já murchou. Oh Senhor, mas aqueles que estão firmes e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedidos. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, como o joio que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão nos juízos, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Podeis me levantar em nome de Jesus? O caminho do justo é porta estreita, está difícil, está com a luta, você pensa que não vai conseguir, parece que o barco está balançando demais e parece que vai te jogar para o lado de fora. O Senhor deu autoridade para você e para mim. Se reerga, se levante, se coloque na presença.